Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Café com a Bruxa. E hoje eu trouxe algumas opções aqui para vocês. A primeira é essa conchinha. A segunda é essa pedra que se chama hematita, ou a pedra de ferro. Vou ajeitar aqui para vocês. E a terceira é a quartzo rosa. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo, ou se vocês quiserem escolher mais de uma opção, fiquem à vontade, é como vocês sentirem. Pode ser que uma leitura bata melhor com você e a outra já não bata tanto. Por que isso acontece? Muitas pessoas mentalizam a pedrinha errada, então sempre é bom assistir todas para ver se bate ali com você. E também porque é uma leitura geral, então nem tudo vai bater para você. Então sempre vai ter alguma coisa e outra que vai ter divergência, porque são várias energias, não é só a sua. Então, se você tiver interesse de ter uma leitura especificamente para você, aí você pode estar me chamando no privado. Mas vamos começar então com a pedrinha não, né? Com a opção número 1, que é a conchinha. A concha. Vou deixar ela aqui. Vamos tirar a primeira carta. A primeira carta sempre é de maior energia. A justiça. E o julgamento. Bom, meus queridos, aqui como podemos já ver, já há alguma coisa, pode ser algo judicial ou a própria justiça divina já acontecendo na vida de vocês. É como se as coisas estivessem sendo colocadas na balança ali e já está havendo um julgamento, né? Das nossas atitudes, das atitudes para com próximos. Mas vamos ver qual justiça é essa que está falando aqui na leitura. Fala que vocês estão esperando uma justiça, né? Um julgamento aqui. Então, provavelmente, as pessoas que se conectaram à cartinha da concha estão buscando um julgamento, uma justiça, tipo, terrena, né? Pode até sair documentos aí, espera de algo, né? E aqui vem falando, já pela carta do julgamento, que esse algo está a caminho e que vai ser realizado para vocês que estão esperando. Ó, fala de alguns obstáculos que até então vocês estavam encarando, observando, só que quando sai a cartinha do julgamento, tende a ser mais devagar mesmo esse processo, para quem está querendo processos judiciais, né? Fala que vocês observavam muito esse obstáculo e achava que a justiça não ia acontecer ou não seria justa. E aqui vem falando que sim, e que vocês vão se sentir realizados. Vem a carta do sofrimento, que essa espera toda, né? E essa injustiça que foram feitas com vocês gerou grande sofrimento, criaram obstáculos aqui, né? Aqui vem falando também de pessoas, julgamentos não, como posso explicar? Aqui vem falando também sobre intrigas entre pessoas, né? Alguma desavença, alguma atitude de alguma pessoa criou obstáculos, criou barreiras, gerou sofrimento na sua vida. E que isso também já está sendo equilibrado na sua vida. Não vai mais ficar desse jeito como está. Opa. Ó,
Se você espera alguém voltar aqui na sua vida, essa carta vem falando também sobre fins de sofrimentos, essa espera sua acabando também. Aqui vem falando de reencontros, encontros. Uma oportunidade de vocês resolverem essa intriga que aconteceu entre vocês, esse distanciamento. A árvore. Se você quer aqui fazer as pazes com uma pessoa, isso vai acontecer. É como se a espiritualidade estivesse dando uma segunda chance para ambos. E isso só tende a crescer. Tipo, a relação de vocês é uma relação mais enraizada. Então esse distanciamento aqui está causando sofrimento para ambos. Então aqui é o momento, né, quando chegar esse momento de encontrar-se, de fazer as pazes, colocar as coisas nos lugares, deixar o velho para trás e dar o perdão e reiniciar as coisas. O urso. Aqui vem falando muito sobre o nosso joguinho de ego, né? Aquilo lá, mas essa pessoa fez tal coisa pra mim, eu não admito isso. E você fica remoendo as coisas. Aqui fala literalmente que o remoer é um dos obstáculos que vem causando sofrimento. Porque às vezes parece tão difícil perdoar e a gente se coloca no papel daquela pessoa que de vítima e fica remoendo e fica ali. Então, aqui o conselho é de quando essa pessoa retornar para sua vida, for permitido esse reencontro, esse encontro, que deixe essas ladainhas de lado e ali tenha uma conversa saudável. Se saia um pouco do papel de vítima e tenta acolher o que aquela pessoa, por que aquela pessoa agiu desse jeito, por que eu agi desse jeito, reconheça e entregue o perdão, se assim for possível, né? Aqui vem falando muito de pessoas orgulhosas, de narcisistas. Talvez essa pessoa seja assim também, narcisista, e é o que gerou o atrito aqui. Realmente vem falando sobre cortes dessa personalidade, do orgulho, do ego, de tudo que ali é negativo que separava que criava essa barreira. Então é como se houvesse o corte aqui dessa atitude de urso, que é querer estar no controle o tempo todo, né? E foi como eu falei, de aprender a ouvir, de acolher, de a perdoar. E não só eu e eu, entendeu? Aqui vem falando sobre aqui vem falando sobre fim de algum ciclo. Então, provavelmente, vocês tiveram um distanciamento assim que, tipo, fim, né? Cada um saiu emburrado para um lado, coisas. Como que eu posso explicar? As coisas não ficaram, tipo, claras, mal resolvidas, e por isso que terá um reencontro aqui. Porque esse reencontro é meio que, tipo, uma forma de vocês, pelo menos, não deixarem coisas entreabertas aqui, entendeu? A oportunidade de haver perdão, né? Mas aqui também fala sobre cortes e recomeços. A carta do caixão não é só uma carta negativa, né?
Vem saindo a carta da sorte, que é dos trevos, que é basicamente a sorte de poder ter um recomeço diante de tudo isso. É como se esse fim de ciclo fosse um fim só para a parte negativa e que um novo ciclo estivesse sendo apontado aqui para que algumas coisas sejam resolvidas. É isso que eu vejo aqui. E a carta do julgamento vem literalmente avaliando escolhas aqui, como saiu no início. A carta do julgamento. É como se eu falasse assim, você tem um livre-arbítrio. Você sabe como você está agindo até agora, como as coisas agiram. Hoje eu vejo aqui que vocês veem com mais clareza essa situação. Então, deixe essa carta do urso, né? Essa querer estar no controle o tempo todo, querer ser ouvido. Ouça também a outra pessoa quando vocês puderem ter esse diálogo. Né? E aqui fala que vai depender de como vocês reagirem. Se agir na pacificação, vai apaziguar o atrito entre vocês, então as coisas tendem a melhorar. A justiça já está sendo feita. A oportunidade de consertar isso aqui também está sendo entregue. Vocês terão uma nova chance. Mas o julgamento diz que está sobre a mão de vocês escolher deixar as coisas como está, alimentar uma briga, uma intriga, ou mudar isso, perdoar. E aqui também, né, vem falando sobre quem estava esperando algo judicial, né, que mostra o fim de um sofrimento e uma nova oportunidade aí aparecendo para vocês. Eu vou tirar uma cartinha aqui de um conselho para vocês. Aqui saiu Arcanjo Raguel. Ordem divina, tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Então, aqui literalmente vem falando sobre aceitar o momento aqui. Muitas pessoas elas sofrem aqui por querer ter o controle do momento, ficam presas aqui nesse looping, né, de emocional mesmo, que fala de sofrimento emocional. E veja além da ilusão, né, tipo, veja as coisas como são. Tudo está caminhando aqui para resolução. Uma nova oportunidade, uma nova chance. Só que é um processo. Então, não queira tudo para hoje, porque às vezes, assim, é o momento certo. As coisas vão se resolver no momento certo. É basicamente o que essa carta está falando. Então, respire, agradeça pelo aquilo que você tem e não se prenda em uma ansiedade, nem numa tristeza aqui, porque essa oportunidade aqui que vai chegar a vocês vai chegar no momento certo. Então, cabe nós trabalharmos nós mesmos e esperar com calma, porque o tempo da espiritualidade é diferente do nosso e é melhor, né, que o nosso tempo, porque nós queremos tudo para hoje, né? Se for possível até para ontem. E aqui vem falando para deixar fluir, deixar acontecer, trabalhar como nós, enxergamos o outro, enxergamos essa situação, né? Para ver com clareza, sem ilusões, né? Sem ego. É sobre isso que essa cartinha vem falando. E agora vamos para a leitura de número 2. Se você vai ficar por aqui,
Eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, dá o like, ative o sininho para que novos vídeos cheguem até você. E a leitura de número 2 é a hematita. O que temos hoje? Para quem escolheu a segunda opção, a torre e o sol. Essa leitura de segunda opção vem falando de pessoas que até esse ponto da vida estavam passando por certas rupturas radicais. Parecia que tudo estava sendo agitado, abalado, percas, né? Mas aí saiu a carta do sol, que vem falando que os dias de tremores estão acabando e que esses tremores, né, esses abalos, essas rupturas vieram para mostrar o quanto você é forte e o quanto você cresceu e evoluiu até aqui, né? Esses abalos vieram para tirar aquilo que não cabia mais para você e que impedia a sua evolução, você crescer. É como muitos aqui poderiam estar na sua zona de conforto. E aí, com as rupturas com a torre, foi meio que um empurrão. Eu preciso me movimentar. Não dá mais para eu ficar aqui. Então eu vejo essas pessoas que cresceram literalmente com a dor, que estão crescendo. E para aqueles que ainda estão sofrendo momentos de ruptura, aqui vem falando que logo o sol brilhará na vida de vocês, que será o fim de tantos abalos. Opa, virou aqui, eu vou pegar. Aqui vem falando de casa, vem falando de estruturas. O caixão. A carta do jardim. Do jardim não. Essa carta aqui é a carta da rua, dos caminhos. A criança. A âncora. O coração. O navio. A carta. A serpente. E vou tirar mais uma. O buquê. Opa, trazer aqui para baixo. Então, o que eu vejo aqui?
que eu vejo aqui? Algumas pessoas aqui, elas passaram por percas de alguém bem próximo. Aqui saiu a carta do caixão. Pode ser que aqui tiveram pessoas que tiveram a perca de familiares, porque aqui saiu até a carta da casa. Pessoas próximas. E isso, tipo, trouxe um abalo terrível, um sofrimento terrível aqui nessas pessoas. Mas aqui tem bem falando sobre recomeços, né? Aqui vem falando sobre estrutura, novas estruturas. Independente do que abalou vocês de uma forma... Abalou mesmo, aqui são pessoas que sofreram coisas assim que arrancou da estrutura. Ao ponto de a pessoa colocar a mão na cabeça e falar, e agora? O que eu faço da minha vida? E aqui vem falando, né, como saiu a cartinha do sol aqui antes, que o sol começou a brilhar, que vai começar a brilhar. Então, é como se houvesse recomeços nas suas estruturas, né? Aqui vem falando sobre a carta dos caminhos, que vocês podem até mesmo se sentir numa encruzilhada, tipo, e agora? Tipo, vai vir tanta oportunidade na vida de vocês que vocês não vão saber, tipo, vão poder escolher, tipo, será esse caminho ou esse? Qual que eu escolho? E aqui eu venho falando assim, que muitas vezes aqui alguns são meio impulsivos, um pouco imaturos para escolher. Então, eu digo aqui, avalie e veja o que é melhor para vocês, qual caminho seguir. Porque qual caminho vocês seguirem aqui, nessas propostas que vão vir, tende a dar certo. Não são caminhos ruins, não vão ser propostas ruins. É um recomeço de novas estruturas para vocês. Aqui pode ter gente que perdeu tudo, considerou assim, que perdeu tudo. E aqui vem falando de propostas, e vocês ainda um pouco imaturos, talvez, alguns. Como que eu vou escolher isso ou aquilo, né? Aqui vem falando da âncora, que são coisas, vem falando de novo de estrutura, mas também vem falando um pouco de um pouco devagar, que saiu depois da cartinha da criança aqui. Então é como se muitos, né, que ainda tem esse pensamento imaturo, alguns ou muitos, depende. Você que tem um pensamento mais imaturo aí, fique um pouco indeciso ou ansioso, né, um pouco com receio de escolher o que é melhor para você. Então essa atitude vai meio que travar ali um pouquinho de início, né, essa movimentação. Também vem falando de amores aqui. Tem recomeço de pessoas. Pode ser que tenha recomeço aqui, tanto tipo uma pessoa nova no seu caminho, ou recomeço de uma pessoa velha, alguém que volta pro caminho de vocês. Aqui vem falando também sobre isso. Então fala que é uma movimentação mais devagar, que vocês receberão uma notícia, provavelmente por mensagem, né? Não vai ser tipo de encontros, mas aqui tem também a possibilidade de você encontrar essa pessoa e ali vocês terem um diálogo, mas aqui é mais energia de mensagem. Alguém entrando em contato com você, falando sobre os sentimentos que tem, sobre sentimentos, desejos. E aqui vem falando que essa reaproximação ou essa pessoa nova que chegar na sua vida, ela será como um presente para você. É alguém que vai pegar na sua mão e não quer soltar tão cedo. Quer dizer, aqui tem energia para a vida inteira. É alguém que vai te ajudar a levantar e a aproveitar essas oportunidades que estão saindo nas suas vidas novas. É alguém, companheiro, que não quer soltar sua mão, que vai estar ali te ajudando, te orientando e te entregando amor. Aqui fala amor e estabilidade. Vamos tirar aqui
uma leitura de mensagem. Uma mensagem para quem escolheu a pedrinha hematita. Opa! Arcanjo Jeremiel, superando dificuldades. É como eu falei aqui, tá certinho. Ó, o pior agora está para trás. Está para trás de você. Está superando os desafios anteriores. Ou seja, largue o passado para trás. As dificuldades, aqueles abalos, esses rompimentos que vocês tiveram, esse abalo chega, está acabando. Confirmou nossa leitura aqui. O sol já está começando a brilhar na vida de vocês. Novas oportunidades, novas estruturas. Então levanta a sua cabeça e agradeça a Deus. Porque o pior já passou. E se você chegou até aqui, foi porque você não tem ideia da sua força. Foi porque você foi forte, corajoso. Então, o que tá vindo agora é como se fosse meio que uma recompensa. Tipo, não posso chamar bem de recompensa, mas funciona como uma recompensa. Tipo, você passou pelas provações e agora desfrute do que está sendo permitido para você de positivo. Aceite esses presentes. E então a leitura de número 2 fica aqui. É uma leitura muito... Opa! Acontece, gente. Perdão. É uma leitura assim que fica por aqui. É uma leitura forte, linda. É uma leitura que emociona. Bom, agradeço aqueles que ficaram até aqui, aqueles que não vão assistir a terceira opção. Vamos ver a terceira opção. Quartzo rosa. A cartinha da temperança. E a sacerdotisa. Aqui vem falando de pessoas que têm certa sensibilidade, sim, tipo, as pessoas chamam isso de mediunidade, mas são pessoas que têm certa sensibilidade, né? E aqui vem falando sobre a temperança, que é a primeira energia. A temperança, ela vem falando sobre ter equilíbrio, né? Aqui, o que eu sinto é que muitas vezes o desequilíbrio, tipo, energético, tipo, eu me coloco em ambientes ou eu me coloco em situações que me desequilibram. Então, tipo, e vocês, por terem essa acessibilidade, acabam, eu vejo assim, presenciando muitas coisas desagradáveis a vocês. Mas não é só sobre isso, né? Nós vamos tirar mais a leitura e vamos ver. Mas aqui vem falando, tipo, para ter equilíbrio, por causa desse... Por vocês serem, tipo, uma sacerdotisa mesmo, né?
Talvez eu esteja falando aqui para médiums de terreiro, de kardecismo, ou até pessoas que são da igreja, né? Que muitas vezes não correspondem na parte, tipo, de cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente. Então, a primeira energia que eu captei foi isso, tipo, cuidar de si, para que haja coerência aqui e para que não haja sofrimento aqui. Saiu a carta do homem. O chicote. O navio. A aliança. Os peixes. Os ratos. Os caminhos. O cachorro. E a chave. E o fundo do baralho estava com a carta das estrelas e eu vou usar. Vou colocar aqui. A carta, ela começou... a carta do homem, né? Independente se você for mulher ou homem, né? Ela vem falando de você, independente do gênero. É como se vocês estivessem sendo chicoteados agora. É um chamar de atenção para um movimento aqui. Essas chicotadas, né? Pode ser que seja só uma forma de repreender aqui do vídeo, ou outras pessoas recebam, tipo, uma puxão de orelha também aí, de alguma forma, né? Vai causar uma movimentação devagar, uma movimentação mais devagar ali, porque vocês são, tipo, teimosos, para trazer de novo o alinhamento ao compromisso que um dia vocês assumiram. Essa carta da aliança vem falando de compromisso. E pelo que eu vejo aqui, é um compromisso com a espiritualidade, né? Que saiu a carta da sacerdotisa aqui. Então, existem algumas atitudes, algumas atitudes mesmo de vocês que não estão alinhados com aquilo que vocês um dia assumiram como compromisso. Vem falando aqui, né, que de alguns excessos e também da sua abundância. Muitos aqui podem estar com o caminho travados, ou seja, além de agir de descompromisso com aquilo que um dia vocês tiveram compromisso, essa falta de temperança está causando também desgastes, percas na vida de vocês. E muitas vezes vocês fazem isso tão impulsivamente que não estão percebendo, que vocês se encontram numa encruzilhada, vocês não se perdem ali, não sabem? Alguns se destacam, outros acabam cedendo de novo e fazendo alguma coisa ali que desalinha vocês, mas é como se vocês estivessem na encruzilhada, tipo, entre, vou chamar assim, o prazer momentâneo e entre o compromisso que alinha eu aos meus propósitos de vida. Vem falando aqui que vocês observam e vocês já estão se tocando dessa realidade de vocês, já estão sentindo
que eu preciso de um movimento, eu preciso me movimentar e parar com certos padrões, romper certos padrões meus, mas eu ainda não consigo totalmente. Eu vejo essas pessoas assim, entendeu? Aqui vem falando que vocês têm a chave na mão de vocês. E a carta da espiritualidade, que como saiu a sacerdotisa aqui e ouvirem o baralho vir, é como se a solução estivesse em você recorrer à espiritualidade, se conectar mais. Quando você se conecta com a espiritualidade maior, vocês começam automaticamente já a se movimentar. Há um movimento positivo. Há uma ruptura de padrões. Então aqui eu mostro que vocês têm essa chave para revolucionar tudo essa bagunça que até então esteve em desequilíbrio, né? E aqui muitas vezes fala assim, basta querer. Quando vocês se deparam, né, com a encruzilhada, ali é um momento de escolha. Ali também é um livre-arbítrio. Comece a ver aquilo que é melhor para mim. Ah, mas isso é um pouco desprazeroso para mim. Eu queria poder curtir, por exemplo. Mas eu sei que se eu for curtir, vai ser um prazer de momento. E que eu estarei brincando com a minha vida, que eu estarei fazendo tudo, como posso falar assim? Eu estarei fazendo coisas assim que não me levam a lugar nenhum. Mas se eu seguir por esse caminho, embora que pareça às vezes um pouco chato, um pouco sem graça comparado ao da alegria, vamos assim dizer. Alegria não, né? Da felicidade momentânea. Parecer um pouco chato, eu sei que futuramente eu vou colher bons frutos. Eu sei que eu vou ser realizado. Que aqui fala de pessoas que estão literalmente perdendo oportunidades maravilhosas na vida por más escolhas. Por escolhas de impulsividade, por falta de equilíbrio, por excessos negativos. Vou tirar um conselho. Aqui fala do arcanjo Rafael, respirar. Respire fundo várias vezes e expire lentamente para despertar a sua energia e recuperar os velhos padrões. Vejo aqui, então, confirma que pessoas que tinham certos compromissos com a espiritualidade consigo mesmas abandonaram esses hábitos bons, essas atitudes boas, essas escolhas boas e começaram a desequilibrar, né? E que a outro lado, diferente desse que a gente acabou de falar, muitas vezes traz eu falo assim, nem tudo que reluz é ouro, né? Mas traz uma luzinha mais bonita, mais bela, e vocês acabam se sentindo mais atraídos por isso. Mas aí quando vocês voltam para olhar para sua vida, olham de volta, respira, olha, vocês são capazes sim de perceber o quanto isso está sendo maléfico para vocês. Então, desperte de novo essa energia que há em vocês e voltem aos padrões antigos ou até melhorados aqui, né? Que te conectam com o teu propósito de vida, que não atrapalha o seu fluxo de abundância, porque eu vejo literalmente pessoas empacando as suas vidas, perdendo coisas por escolhas. Então, o conselho aqui começa a ver essas coisas, ver o que é bom, o que não é bom, e se for preciso fazer sacrifícios de prazer, porque nem tudo que é prazeroso realmente faz bem.
e começa a fazer boas escolhas na sua vida. Esse é o convite, não é nenhum conselho, é um convite. Porque aqui são pessoas que estão na encruzilhada. São pessoas que conseguem enxergar já isso, mas muitas vezes, por escolha, preferem ficar nos padrões negativos. Então, meu desejo aqui é que vocês coloquem a mão no coração e falem: eu quero mudar, eu quero voltar a ser quem eu era. Eu não quero mais me perder, eu quero voltar a me alinhar com o meu propósito de vida. Eu quero voltar a ter compromissos com a minha vida, com a minha saúde, com a minha espiritualidade, com a minha família, com o meu trabalho. Aqui fala que vocês têm a chave. É só uma opção de escolha. E, meus queridos, essas leituras acabam por aqui. Mas se vocês quiserem continuar recebendo mais tipo de leitura como essa, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Porque daí eu trago mais conteúdos, vocês ficam a par, vocês recebem mais conteúdos como esses. E quem sabe a gente vira uma grande família aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.